E amanhã vai ser um dia decisivo para o Bitcoin, que está caindo bastante hoje, aí quase 10% de queda nessa terça-feira. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar aí as perspectivas para os próximos movimentos do Bitcoin. Também vou atualizar os dados macroeconômicos, eu vou mostrar para vocês exatamente no que vocês devem prestar atenção amanhã, durante a divulgação das projeções econômicas do Fed. Também vou atualizar a análise de sentimento e comentar aí sobre os gráficos de algumas altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu mando aqui, deixar o like para dar aquela força. Se quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu vou te responder a análise dessa criptomoeda que você me pedir. Aí mesmo nos comentários, se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí nos comentários. E não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá eu costumo mandar as novidades, as coisas que acontecem de uma hora para outra, as notícias muito mais rápido. Lá a informação chega bem rápido, beleza? Mas então vamos lá, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin aí caindo quase 9%, galera. Bitcoin aqui chegando perto dos 60 mil dólares. Hoje de manhã, eu nem costumo fazer análise de manhã, pessoal, mas hoje de manhã eu acabei fazendo um vídeo aí de análise, porque eu vi que a coisa estava feia ali na madrugada, tá? O Bitcoin começou o dia caindo bastante, enquanto nós, ou pelo menos a maioria de nós, estávamos dormindo. O Bitcoin, ele foi fazendo ali topos e fundos cada vez mais baixos. E como eu havia dito hoje de manhã, galera, ele rompeu ali um pivô de baixa, tá? Nesse movimento de queda da madrugada. E o alvo desse pivô de baixa para o Bitcoin está ali na região de aproximadamente 60.700 dólares. E o Bitcoin, pelo jeito, está indo buscar o alvo desse pivô de baixa, tá? Então, para mim, o Bitcoin está indo buscar um suporte importantíssimo que ele não pode perder, que é ali na região dos 60.500 dólares aproximadamente. A gente vê que essa região aí, ela foi suporte para o Bitcoin desde o final de fevereiro. A gente vê que o Bitcoin, depois que ele conseguiu romper ali os 60 mil dólares, ele ficou se segurando ali naquela região, tá? E quando ele subiu e depois caiu lá por volta do início de março, ele bateu justamente nesse suporte para pegar um movimento de impulsão para alta, tá? De impulso para alta. Então agora, esse, na minha visão, é o maior suporte do Bitcoin. E um cuidado que eu sugiro a vocês: não abram posição short agora, porque nós estamos em cima do suporte, tá? Sim, o Bitcoin pode cair mais nas próximas horas. Amanhã a gente vai ter reunião do Fed, o mercado vai ficar imprevisível. Mas eu não abriria uma posição short, eu não apostaria na queda agora. Tá em cima de um suporte. Eu esperaria que algum sinal claro de que esse suporte foi rompido para montar uma posição vendida, tá? Então, esse é um cuidado que é algo que eu aconselho a vocês. O Bitcoin está aqui no 61 mil agora. Eu acho que, por enquanto, não temos muito espaço para shortar, tá? Já está um pouco esticada essa queda do Bitcoin nesse momento. E eu acho que agora o ideal seria aguardar aí o Bitcoin, principalmente amanhã, tá? Para a gente ter algum sinal. Tainan, tem algum padrão gráfico novo aí formado no gráfico do Bitcoin? Eu não consigo ver, sinceramente, tá? Não estou vendo aqui nenhum padrão fácil de identificar aqui no gráfico do Bitcoin. A única coisa que eu consigo identificar é, como eu disse, está perigosíssimo para shortar agora. Se você apostar na baixa agora, você pode estar vendendo em cima do suporte, tá? Pode ser que o mercado se acalme aí em algum momento, né? Ou faça um repique para cima, tá? Na tendência de baixo, o mercado ele não vai só caindo, ele vai fazendo o que a gente chama de topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Ele bate ali, né? Ele faz um topo, como ele fez nos últimos dias, depois ele faz um fundo, depois ele faz um topo mais baixo do que o anterior, né? E depois ele faz um outro fundo mais baixo do que o anterior, depois ele faz outro topo mais baixo que o anterior, depois ele faz outro fundo, né, mais baixo do que o anterior, depois outro topo mais baixo que o anterior, e quando ele chega no suporte, ele pode simplesmente retrair e fazer um outro topo, mesmo que seja mais baixo do que o anterior. Ele pode dar um susto aí nas pessoas que estão abrindo posições shorts alavancadas e muitas vezes sem stop, que muita gente faz, e acaba ficando com medo e fecha com prejuízo maior do que se fecharia no stop, né? Então, é um cuidado que eu aconselho a vocês agora, tá? Não se assustem com esse movimento de queda do Bitcoin agora, esperem ele romper o suporte para vocês não serem pegos de surpresa aí, acreditando que ele vai cair muito e ele acabar voltando a subir, tá? Então ele tá abaixo aqui de 62 agora. Cuidado, tá? Não é um momento muito bom para você shortar Bitcoin quando ele já caiu muito, tá? Também, pessoal, tem que falar do mercado americano. E, galera, sobre o mercado americano, eu não sei nem o que eu falo, né? Quando a gente olha aqui o SP500, meus amigos, ele fechou perto da máxima histórica nessa terça-feira, tá? No meio de toda essa confusão que a gente está tendo lá nos Estados Unidos, o mercado ansioso, preocupadíssimo com o que vai vir amanhã por parte do Fed, o
o SP500 simplesmente não para de subir, tá? Eu realmente fico impressionado com isso, né? Os juros no nível mais alto dos últimos 22 anos, tá? E o SP500 batendo máxima histórica atrás de máxima histórica, subindo como se não tivesse acontecendo nada, né? Eu tenho minha teoria a respeito disso, tá? Em 2020 foram impressos e criados mais dólares do que nos últimos 100 anos anteriores a 2020, lá nos Estados Unidos, tá? Eu acho que a quantidade de dinheiro criada foi tão grande, mas tão grande, que esses juros elevados, eles não estão sendo suficientes aí para combater a inflação de forma efetiva. Sim, a inflação já caiu muito em relação ao que estava em 2021 nos Estados Unidos, mas ainda seguem bastante, os índices seguem bastante elevados, bem acima do normal para os Estados Unidos, e a inflação está com dificuldade de cair, tá? E essa subida das bolsas americanas que a gente está vendo aí, galera, não é nem desde esse ano, tá? Isso aqui é desde o final de 2022 que as bolsas americanas estão subindo sem parar, tá? Mesmo com juros no maior nível aí dos últimos 22 anos. Eu acho isso daqui ruim para a inflação, porque quando você tem ativos de risco se valorizando num país como os Estados Unidos, onde uma grande parte da população tem algum investimento em bolsa, seja em fundo de pensão que investe em bolsa, as pessoas ficam mais ricas, tá? As pessoas se sentem mais ricas e isso indiretamente acaba estimulando o comportamento inflacionário de consumo por parte das pessoas, de investimento por parte das pessoas e das empresas, tá? Você imagina uma empresa ou uma pessoa que tem ações ali e vê suas ações subindo, a pessoa começa a se sentir mais rica. Olha, eu tenho mais dinheiro agora, minhas ações valem mais, né? Eu posso me aposentar, eu posso gastar mais, eu posso comprar um carro, ou no caso de uma empresa, nossa, as minhas ações na bolsa subiram, eu posso vender umas ações aqui e investir em alguma coisa. Então isso acaba estimulando o dinheiro a circular novamente, tá? Então isso aqui, na minha visão, não é nada saudável para o que o Fed está querendo, tá? O mercado subindo aí há 2 anos como se não tivesse amanhã, isso, para mim, acaba impactando aí o combate à inflação, que já está bem difícil, né? E, galera, falando em combate à inflação, amanhã, eu acho que toda essa loucura que está acontecendo no mercado vai estar acontecendo por causa de algo que a gente vai ter amanhã, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vinha falando desde semana passada, né, que nós tínhamos aqui no calendário econômico uma semana tensa essa semana. Primeiramente porque amanhã é a famosa super quarta, tá? Amanhã é o dia em que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai se pronunciar, ele vai falar da nova taxa de juros, que provavelmente vai ser mantida em 5,5%, não vão alterar isso, mas o que o mercado está de olho são nas projeções econômicas do FONC e também na coletiva de imprensa e na declaração do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O mercado está ansioso para saber qual vai ser a postura do Fed a partir de agora, porque nós tivemos 3 meses seguidos com dados de inflação do CPI e do PPI vindo acima da expectativa. Para quem não entende o que está acontecendo, quando a inflação sobe, o Banco Central dos Estados Unidos tende a subir os juros para conter essa inflação. Quando ele sobe os juros, ele derruba ativos de risco como bitcoins e criptomoedas, foi o que aconteceu ali em 2022, tá? E quando ele diminui os juros, os ativos de risco, como bitcoins e criptomoedas e ações, tendem a se valorizar porque as pessoas vão procurar outros investimentos que rendem mais, né, já que a renda fixa está pagando menos quando os juros caem. E a expectativa que existia e ainda existe no mercado muito forte é que os juros começassem a cair em junho, tá? E isso aí já não vai se concretizar, provavelmente, né, porque não tem como afirmar, né? Temos que ver amanhã, mas o medo do mercado agora é isso não se concretizar, porque, como eu disse, os últimos dados de inflação vieram bombando. Se a inflação está começando a acelerar de novo, né, correndo o risco aí até de a gente ter um novo ciclo aí de inflação, se o Fed não agir rápido, tá? Se ele começar a cortar os juros, pode ser que eles não cortem os juros a partir desse mês, tá? O que seria destrutivo aí para ativos de risco como o Bitcoin, desse mês que eu me refiro de junho, tá? E, galera, vou mostrar aqui para vocês no que exatamente vocês devem prestar atenção amanhã. Muitas pessoas podem pensar que o que está deixando o mercado angustiado amanhã são as falas do Jerome Powell, mas não é. É esse documento aqui que é divulgado ao final de cada trimestre, na reunião trimestral lá do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles passam as projeções econômicas do Fed, tá? Economic Projections aqui, a gente vê que, galera, olhem isso daqui, tá? Esse daqui é o gráfico de pontos que o Fed vai divulgar amanhã. Esse gráfico de pontos, cada pontinho desse aqui é o que um membro votante do Banco Central dos Estados Unidos acredita em que a taxa de juros vai fechar ao final de cada ano desses que a gente tem pela frente, tá? Aqui 2023 fechou em 5,5, né? A maioria ali, esse documento é de dezembro, a maioria acreditava nisso, mas para 2024 existe uma grande divergência. A gente vê que tem alguns acreditando ali no 5,5, um acreditando no 5,
4,25, né? Alguns, né? A maioria deles estava acreditando aí abaixo de 5, tá? E a maioria deles votou ali na casa dos 4,75, tá? A grande dúvida agora é o seguinte: será que esses juros vão fechar 2024 acima? E mais, tá? Mais importante do que isso é quantos cortes de juros a gente vai ter nesse ano de 2024, tá? Se os juros esperado ali pelos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos subir para o final do ano, né? Galera, basta apenas dois, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, tá? Basta apenas dois desses pontinhos aqui do pessoal que votou ali no 4,75 subirem aqui para o outro patamar para a gente ter os juros aí fechando o ano de 2024 aí na perspectiva do mercado na casa ali perto dos 5. Tá? Isso aí seria terrível, porque indicaria que nós não vamos ter corte de juros em junho, que é uma das coisas que o mercado esperava muito e ainda espera. O mercado subiu nos últimos meses aí, até mesmo o Bitcoin subiu muito por causa disso, acreditando que o Fed iria começar a cortar os juros a partir de março, né? Só que aí começamos a ter aqueles dados de inflação ali, janeiro, fevereiro, acima da expectativa, o mercado foi jogando para frente, tá? Ele acreditava que era em março o primeiro corte de juros. Depois ele começou a acreditar ali, jogou para maio, depois jogou para junho, né? E agora a gente está nessa dúvida, será que vai em junho? Basta dois desses membros votantes aqui, que está nessa maioria que votou ali o juros terminal ali para 2024, perto de 4,75, passarem aqui para 5, tá? Votarem aqui para cima e a gente já teria aí um juros mais alto e não teríamos um corte de juros em junho, tá? Isso aí é o grande medo do mercado. E a gente vê aqui o seguinte, pessoal, o gráfico aqui da bolsa lá dos Estados Unidos, do CME Group, né? Ele tava aqui, galera, olhem só, tá? Antes isso daqui tava com uma expectativa muito mais alta de corte de juros para junho, tá? Aqui a gente tá março, né? Março a expectativa é que o juros se mantenha em 5,5, maio também a expectativa é que se mantém em 5,5, mas junho o mercado estava com muito mais esperança que houvesse um corte de 5,5 para 5,25, tá? Mas agora já diminuiu bastante aí essa perspectiva, 55%, quase metade, né? Então é quase um cara coroa, tá? Você jogar um cara coroa ali, a chance é praticamente igual. E isso aí pode piorar se a gente tiver dois daqueles pontinhos ali do pessoal que estava acreditando nos juros fechando ali mais baixo, né, em 4,75 ano, porque aí vão ser só dois cortes, tá? Vamos ter só dois cortes de 0,25 e aí tudo isso aqui, esse pessoal que está apostando ainda que o mercado tem uma chance, né, que os juros vão começar a cair, o que vai estimular os ativos de risco, isso aí iria por água abaixo, tá? Então a gente poderia até mesmo ter uma correção aí nos ativos de risco aí nas próximas semanas ou meses. E isso provavelmente bateria no Bitcoin. E é por isso que o mercado de criptomoedas nos últimos dias está tão preocupado, tá? Os investidores de criptomoedas estão vendendo Bitcoins, estão vendendo ativos de risco. Até porque, galera, tem um outro detalhe, tá? Como eu já mostrei aqui, os indicadores de sentimento do Bitcoin estão mostrando euforia extrema, tá? A gente tem um mercado em euforia extrema quando o Fed está conversando, está falando, existe uma discussão no mercado de que o Fed pode fechar o ano com juros mais altos, que talvez não tenhamos mais 3 cortes de juros, talvez não tenhamos corte de juros nesse semestre agora, tá? Então, o mercado ele pode reprecificar os ativos e principalmente as curvas de juros e pode, inclusive, discutir os juros de equilíbrio ali de longo prazo, né? Que no caso é de 2,5%, que a gente vê aqui, longer run, né? A gente vê aqui que tá colocando aqui 2,5, que é os juros aí neutro lá para os Estados Unidos, isso aqui pode subir, tá? Isso aí seria ruim, porque provocaria uma reprecificação na curva de juros longo de 10 anos dos Estados Unidos. Então, o grande medo do mercado é esse, e é nesse gráfico aqui que vocês devem prestar bastante atenção amanhã, porque é ele que o mercado está aguardando. Obviamente, devem prestar atenção também nas falas do Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. A gente vai ter a coletiva de imprensa ali às 3h30 da tarde, tá? Então esses dados saem 3, às 3h30 vai ser a coletiva de imprensa, quando os jornalistas começam a perguntar para o Jerome Powell, né, o que ele acha de alguma coisa, e o que não tiver de informação aqui nas projeções econômicas e nem na declaração dele às 3 da tarde, provavelmente os jornalistas vão perguntar na coletiva de imprensa, tá? E isso aí provavelmente vai deixar o mercado muito volátil. E uma dica para vocês, tá? Durante aqui, a partir das 3 horas da tarde, pessoal,
evitem fazer operações, tá? Porque o mercado ele costuma ficar extremamente volátil. Amanhã tende a ser um dia volátil, mas a partir das 3 horas da tarde o mercado pode dar um pulo para cima, pegar o stop de quem estiver apostando na queda e depois dar uma queda de uma vez, de uma hora para outra, assim, muito rápido, pegar o stop de quem está comprado. Tá? Então é um horário extremamente perigoso de fazer operações. Eu não recomendo aí as pessoas não fazerem operações nesses horários, principalmente com a alavancagem, tá? A alavancagem num dia desses, numa hora dessas, é praticamente aí pedir para perder dinheiro, para jogar dinheiro fora, tá? Então, essa é a minha visão. Essa semana, galera, não acaba por aqui não, tá? Na quinta-feira a gente vai ter vários dados macroeconômicos, na sexta-feira nós vamos ter o Jerome Powell falando de novo publicamente, tá? Então, meus amigos, esperem volatilidade do mercado. E quando eu digo volatilidade, eu não estou dizendo que ele vai cair ou que ele vai subir. Eu estou dizendo que ele pode fazer tudo no mesmo dia, tá? O mercado volátil é um mercado que ele tá ali e tal. Do nada, pá, ele dá um pulo, depois ele cai e depois faz os movimentos que muitas vezes não tem explicação, não tem padrão gráfico, tá? Então, bastante cuidado amanhã com o Bitcoin. E, galera, uma coisa que eu também não tenho gostado nos últimos dias é dos indicadores de sentimento. Meus amigos, o que a gente está vendo aqui é o seguinte... Tá? O long short rate está em 2,35, tá? Embora a gente não esteja vendo aqui uma alta rápida do open interest nas últimas horas, né, mostrando que o pessoal está abrindo posição long, a gente está vendo que estão ficando no mercado só aqueles que estão apostando na alta, tá? Isso acontece porque provavelmente muitas pessoas que viram o Bitcoin subindo aí nos últimos dias estão empolgadas, estão com aquele sentimento de FOMO, né? O medo de ficar de fora, né? Uma sigla em inglês significa Fear of Missing Out, né? Que é medo de ficar de fora. As pessoas veem o mercado subindo e falam, nossa, caiu, tá barato, meu Deus, o Bitcoin caiu 10%, tem um desconto de 10%. Vou lá comprar, tá? Só que muitas pessoas fazem isso aqui no mercado futuros, né? E aí elas acabam dando liquidez para as baleias jogar o mercado para baixo. Tá? As baleias vão tentar liquidar elas, as instituições, os market makers, e eles vão querer que o mercado caia para o ponto onde está a liquidação desse pessoal emocionado que abre operação longa aí sem stop, alavancada, né? E é um dinheiro fácil aí para as baleias, principalmente num dia como amanhã, tá? No momento, galera, a gente não tá tendo a subida do open interest aqui, mas a gente está tendo uma queda dele porque muitas pessoas foram liquidadas hoje, tá? Se eu não me engano, teve mais de 600 milhões de dólares em liquidações hoje aí nos mercados futuros de criptomoedas, porque o pessoal tá sem stop, o pessoal tá alavancado e agora não é momento de ficar alavancado aí no Bitcoin. Até mesmo quem tiver alavancado na queda, apostando que o Bitcoin vai cair, pode ser surpreendido amanhã de tarde, tá? O mercado pode dar um pulo de uma hora para outra, pegar o stop, pegar a liquidação dessas pessoas e fazer muita gente ter prejuízo, tá? Para mim, galera, enquanto tiver muito mais pessoas apostando na alta do que na queda, é sinal de que o mercado vai cair mais, porque as baleias, na minha visão, devem jogar o mercado mais para baixo para pegar a liquidez desse pessoal. E aqui no Liquidation Rich Map de 7 dias a gente consegue ver um pouco disso, né? De manhã, galera, a gente tinha muito menos liquidez aqui, na região de 61 mil, até a região de 54 mil do que agora, tá? A gente vê o mapa de calor aqui mostrando uma liquidez acima, né? Só que é o que eu disse nos últimos dias, pessoal. Macroeconomia nesse momento é muito mais importante do que análise de sentimento, tá? Essa liquidez que estava aqui em cima provavelmente já evaporou. O mercado já fez vários movimentos de queda. Essa liquidez ali na região de 74, 75 é do pessoal que estava alavancado aí, apostando que o Bitcoin iria cair. E ele caiu. Então essas pessoas acertaram. Provavelmente muitas delas já fecharam as suas posições e por isso talvez a gente não tenha toda essa liquidez aqui acima. Mas enquanto que abaixo, galera, a gente tem aqui mais liquidez se formando aqui nessa região que o Bitcoin está, dos 61 mil dólares, tá? Talvez até por isso o Bitcoin foi aí nessa região. E abaixo está começando a acumular mais liquidez ali nos 54 mil dólares, tá? No 58 também tem um pouquinho. A região com mais liquidez próxima aqui agora é a região ali dos 61 mil dólares que o Bitcoin praticamente já foi, né? E a gente tem que ficar muito atento nisso aqui, tá? Porque parece que o pessoal tá abrindo posição comprada aí, querendo pegar a promoção e não tá vendo o perigo, tá? Não tá vendo que tá todo mundo pensando exatamente a mesma coisa. E indo aqui, galera, para o gráfico, né, das criptomoedas, das altcoins, eu tô com um viés meio ruim para as altcoins nesse momento, tá? É o que eu disse nos últimos dias, pessoal. Se o Bitcoin cai um pouco, muitas altcoins aí caem bastante, tá? A Ethereum não para de cair e a Ethereum, galera, tá ameaçando aí perder uma região de suporte importante, né? A gente vê que essa região aqui dos 3.200 dólares foi suporte aí nos últimos dias em dois momentos importantes, tá? A Ethereum agora está testando e parece que ela vai romper. Se ela romper, meus amigos, o próximo suporte relevante para a Ethereum está lá nos 2.800 dólares, tá? Então, não seria nada saudável aqui
ver a Ethereum rompendo isso daqui, tá? A gente pode também traçar uma retração de Fibonacci aqui e a gente vê justamente isso, a região dos $2.800 aproximadamente, 2.900, 2.800, é a região ali que está o suporte mais forte para Ethereum, tá? Então, tô vendo aí mais possibilidade de queda para Ethereum se ela perder esse ponto de suporte aqui. É lógico que se o Bitcoin começar a subir de uma hora para outra, amanhã tudo é possível, a gente poderia ver a Ethereum aí se acalmando, tá? Mas no contexto atual tá bem difícil, viu, galera? Tem que falar aqui também da XRP. E XRP, como eu vinha falando com vocês nos últimos dias, galera, desde semana passada, eu não acreditava mais que ela iria buscar o alvo daquela bandeira de alta que ela tinha rompido para cima, né? Ela rompeu uma bandeira de alta para cima, com o alvo lá bem acima aqui, né? Lá nos 80 centavos quase. Mas com a situação do Bitcoin eu já começava a não acreditar, tá? Agora eu não vejo nenhum padrão gráfico muito definido aqui, tá? Se forçar bastante, eu consigo até enxergar aqui um ombro, cabeça a ombro, né? Que é um padrão de reversão de tendência, tá? Só que assim, tá meio zoado isso daqui, né? Não tá um negócio muito organizado, assim, não tá aquele padrão bonito, tá? Em tese aí, se a Ethereum, se a XRP, né, a Ripple rompesse para baixo aqui, esse ombro, cabeça a ombro, o alvo seria lá nos aproximadamente 45 centavos de dólar, tá? Mas eu não tô botando muita fé nessa figura aqui porque ela está meio desorganizada, tá? Ela tá com os candles que não tá muito amigável aí para análise gráfica, não. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de dar uma olhada é a BNB, galera. BNB também está sofrendo aí com o que está acontecendo nas últimas horas, tá? BNB, como eu disse aí hoje de manhã e nos últimos dias, já disse, rompeu para baixo um topo duplo, o alvo desse topo duplo está lá nos $460, tá? Então, vejo aí chances da BNB e buscar esse alvo ali nos $460. Não sei dizer que horas, tá? Mas é o alvo para a BNB. Só se o Bitcoin começar a subir de uma hora para outra aí que poderia salvar a BNB dessa situação, tá? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, Cardano, pessoal, queridinha de muitos também, né? E Cardano tá na beira do precipício, galera. Como eu comentei na análise de hoje de manhã, ela não pode perder a região dos 57 centavos de dólar. Se ela perder, ela vai formar um topo duplo com alvo lá nos 42 centavos de dólar, tá? Então, olho na Cardano aí, porque se ela perder esse ponto, ela pode sofrer uma desvalorização aí forte, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, galera, GRT, tá? A moeda aí que eu ainda tenho uma posição nela, tá? Porque ela subiu bastante em relação ao preço em que eu comprei, tá? GRT, meus amigos, tá sofrendo com o Bitcoin, ela tá resiliente, tá conseguindo manter ele a alta, mas eu não ficaria acreditando em alta agora, enquanto não for resolvido, enquanto o mercado não tirar essa dúvida amanhã se a gente vai ter 3 ou 2 cortes de juros no ano de 2024, tá? Então, eu esperaria aí, tá? E para a maioria das altcoins eu tô nessa mentalidade, galera. Esperar, ver no que vai dar, né? Ver como que o mercado vai reagir amanhã, porque amanhã não é um dia muito bom para operar. E uma coisa importante, galera, muitas vezes o mercado demora até dias para digerir o que o Jerome Powell falou, tá? Muitas vezes ali na hora, depois da reunião, o mercado pode começar a subir ou cair, mas não quer dizer que vai ser a direção dos próximos dias. O mercado ele fica meio atordoado aí nesses momentos, fica perigoso, fica indeciso, tá? Porque os investidores vão estar interpretando e digerindo as informações. O que está me dando um pouco de esperanças aí em relação ao Bitcoin é que o SP500, né, que influencia diretamente o Bitcoin e as criptomoedas, não para de subir aí hoje, tá? Um dia de alta para ele. Isso mostra que talvez ele não esteja tão preocupado como não esteve nos últimos meses aí com a questão da inflação nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que ele é muito impactado por empresas como Nvidia, né, que é uma das empresas aí mais de maior market cap, maior participação no mercado americano. Também subiu hoje, essa semana está tendo um evento aí da Nvidia, tá? Então, o mercado está bem eufórico em relação à Nvidia. Nvidia foi uma das empresas que puxou aí o mercado americano para cima no último ano de 2023 e nesse ano de 2024, tá? E agora o mercado vai ver amanhã se continua com essa euforia ou não, à medida em que o Fed for falando aí das suas expectativas para a inflação, para a taxa de juros e para os indicadores econômicos dos Estados Unidos nos próximos meses. No mais, pessoal, se tiverem dúvidas, deixem embaixo nos comentários. Eu irei mantendo vocês atualizados. Sigam o canal no Telegram, porque lá eu vou estar compartilhando essas informações assim que essas informações forem divulgadas, beleza? No mais, desejo aí um ótimo final de terça-feira, né? Uma boa quarta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau!